viva o Senhor Manuel, correntes de ouro ao peito, quando sai agora à rua, todos igualam respeito. Agora já sei mais. De agora e de outrora, uma produção NEFUP. No sexto episódio deste podcast, que dedicamos ao projeto Polifonias de Agora e de Outrora, o NEFUP conversa com André Marcos, diretor técnico do Grupo Folclórico da Universidade do Minho. A convite do NEFUP, o GFUM dinamizará uma oficina de canto a vozes no Porto no próximo dia 3 de outubro de 2021. O grupo tem vindo a desenvolver um trabalho intenso e produtivo na área das polifonias, investigando nos cancioneiros da região e recolhendo outras cantigas de forma direta. Numa primeira instância, nós abrimos o leque daquilo que cantamos no GFUM, não só ao concelho, porque não faz sentido nenhum, ainda por cima um concelho como o Braga, que tem umas influências externas enormes, desde a Galiza até ao Grande Porto, as feiras, os mercados, trazem uma série de influências à cidade, no vestir, no falar, nos usos e costumes em si. E então nós abrimos aqui um bocado o leque ao Entrador e Minho. Essa é a nossa região de representação. É porque nós notamos isso nas danças, nas recolhas que temos das danças, então se temos isso nas danças, temos isto nos cantares, ponto. E fizemos e temos feito um estudo de etnomusicólogos ou etnógrafos de toda esta região e que tenham recolhas que nos interessem para o nosso trabalho. Damos alguma primazia ao Gonçalo Sampaio, desde sempre. É um dos trabalhos de base para qualquer grupo do nosso concelho. Tem um cancioneiro riquíssimo e muito mal aproveitado. E nós, quando criámos a canção bracarense, foi muito nesse sentido. Tirar das arcas os cancioneiros. Aliás, nós dizemos sempre isto. É uma viagem pelas tradições bracarenses e pelos diferentes cancioneiros da região. É isto que descreve a canção bracarense. Porque há uma série de cancioneiros que estão guardados, que estão esquecidos, e nós tentamos, através do seu estudo e de tirarmos das partituras aquelas cantigas, darmos nova vida e nova voz a esses cancioneiros. Então, através do Gonçalo Sampaio, fomos procurando também outros etnomusicólogos. O Giacometti, uma referência que não poderia deixar de ser lembrada. O José Alberto Sardinha, que fez um vasto trabalho de recolha também na nossa região. A Maria Augusta Reis, das Lavradeiras da Trofa, numa última instância, ou seja, tem sido alguém que nós temos vindo a estudar e a conhecer já mais recentemente. A Ana Maria Azevedo, das Mulheres do Minho, aliás, o repertório das Mulheres do Minho no seu todo, dada a referência e a influência que tiveram em mim e em nós, mas também pela proximidade que temos entre grupos e pela área geográfica em si, até porque é das poucas pessoas que fez recolhas no Baixo Minho, porque o Gonçalo Sampaio fez no Baixo Minho, mas no Minho no seu todo, o José Alberto Sardinha também na região entre Douro e Minho, e então a Ana Maria Azevedo, como foi mais circunscrita numa área mais próxima ao concelho, temos aqui também um manancial de recolha muito interessante, e depois recolhas de fonte direta. E são feitas de várias formas. Recolhas feitas por mim em elementos do grupo ou pessoas que vou conhecendo nas diferentes freguesias e que sei que sabem algumas cantigas. Vou lá, gravo, anoto a letra e depois acabamos por lhe dar a roupagem que queremos no grupo. Quando são cantadas por várias pessoas, tentamos manter as vozes tal e qual como elas são. Quando é cantada por uma só pessoa, há aqui uma liberdade criativa que tem que ser feita, não é? Não podemos ser mais papistas que o Papa. A pessoa cantou uma voz e nós agora colocamos as outras porque sabemos como é que os cantares polifónicos são feitos. Nasceu a alma fonte, nasceu
hoje há ainda no Minho muito quem saiba interpretar este repertório a vozes. O GFUM está atento a esta realidade e aposta na partilha intergeracional de maneira inovadora. No nosso primeiro festival Memória, em 2019, criamos um gabinete chamado Memoriza. Numa das salas, ao lado da nossa exposição de trajes, tínhamos uma máquina de filmar, um microzinho, e as pessoas que queriam iam lá deixar as suas memórias, fossem elas quais fossem. E o certo é que nós dali tiramos várias cantigas. Tivemos lá, por exemplo, uma senhora de Esporões, que não conhecíamos, que nos deixou lá desde Cantares dos Reis, à Quaresma, ao Trabalho, ao São João, um desses cantares ao São João que já levamos para espetáculo. E é isto que é o trabalho de recolha também, já ao século XXI, que já não é a pessoa a ir ter com quem sabe a cantiga, mas também que a pessoa que sabe cantigas pode vir ter connosco e pode mostrar que o sabe e que o quer partilhar. E é assim que nós temos feito esse trabalho. Esta preocupação com a salvaguarda ativa no século XXI está bem marcada no caminho idealizado para o grupo e na valorização da contemporaneidade das suas interpretações. Eu não acredito nada que o canto a voz, as polifonias, fossem só estritamente de mulheres. Acredito sim que tem uma predominância e isso é inegável e, aliás, é grande parte é das mulheres que nós retiramos este legado. Não é? Eram elas que cantavam, eram elas que passavam isto de geração em geração. Agora, também acho que é inegável que os homens, quando apareciam e quando sabiam, se juntavam para cantar. Há uma série de registros de etnomusicólogos sobre esta temática e nós ainda hoje vemos isso acontecer. Temos homens e relatos de homens que dizem que cantavam na voz de baixo, às vezes até cantavam só meia cantiga, porque não eram tão próximos a esta forma de estar, mas cantavam. Era mais predominante nas mulheres, sem dúvida. O que é que nós, enquanto grupo, tentamos fazer? Damos um destaque às mulheres, sem dúvida, isso é indiscutível, porque a riqueza das vozes está no canto feminino, a forma como ele é cantado é muito destacável nas mulheres, mas temos sempre alguns homens também a acompanharem algumas cantigas, a fazer uma outra voz de baixo, numa outra cantiga uma voz de destaque, porque depois aqui também juntamos já uma contemporaneidade do canto, não é? Nós não podemos esquecer que isto é um património que foi passado de geração em geração, mas o património que me chegou hoje não foi o património que a minha avó aprendeu e que lhe chegou a ela, que se calhar na altura era muito estrito ou restrito a mulheres, hoje já não é tanto, não é? E então nós também temos aqui uma certa contemporaneidade que lhe deve ser dada, porque senão então isto fica estagnado e daqui a 10 ou 20 anos não há quem cante e não há quem se interesse pelo património. Eu pelo menos não olho para as coisas dessa forma, eu e o grupo. É de destacar, claro, sem dúvida, e foi pelas mulheres que eu aprendi, não é? E as minhas primeiras recolhas, o meu primeiro contacto foi pelas mulheres, a Fernanda das Cantadeiras, a Ana Maria Azevedo das Mulheres do Minho, a minha avó, as minhas duas avós, as vizinhas da minha avó, a Mila, a minha tia Mila. Foram todas mulheres com quem eu aprendi, que me diziam como é que cantavam, onde é que metiam as vozes, como é que era e como é que não era. Mas grande parte delas também me dizia, quando houvesse homens perto, também acompanhavam. Acho que qualquer que seja o património é sempre de todos. E não há cá mais de mulheres, mais de homens, ok, que possa haver na sua base, na sua contextualização, mas na forma como o queremos projetar, acho que isso é um erro, porque estamos a tipificá-lo, estamos a colocá-lo em gavetas. E um património é sempre de todos. Ouçamos, então, a tia Mila a botar, como se diz na região, As Meninas de Braga, cantada por mulheres e homens do Grupo Folclórico da Universidade do Minho. Meninas de Braga vão à missa a sé, umas a cavalo, outras vão a pé. Retira-se ao lé, não me ponha ao pé. Eu sou giribiri, trailarilolé, trailarilolé. Já me retirei, perdi o amor, nunca mais o achei. Retire-se ao lé, não
Quem bota a cantiga começa intuitivamente e costuma acertar num tom confortável para todos os cantadores, embora em algumas ocasiões possa haver necessidade de recomeçar, como acontecia e acontece tradicionalmente. André Marcos explica A porquê. pessoa que lança a cantiga tem uma tarefa difícil, porque tem que se lembrar qual é a cantiga e se deve começar mais alto ou mais baixo. Porque se começar muito alto, vai pôr as primeiras vozes e os guinchos numa tarefa complicada. Se começa muito baixo, vai pôr as vozes de baixo numa tarefa muito complicada. Já aconteceu de começarem ou muito alto ou muito baixo e logo quando entram as vozes nota-se já uma prova de esforço de quem está a cantar e, como antigamente acontecia, quando se enganavam na letra ou quando se enganavam no tom ou se esqueciam, para-se a cantiga, já não vai bem, já não vai não, já não é assim, já não é não. E começa-se de novo, já num tom mais fácil para que a cantiga seja cantada até ao final. Não temos, por norma, uma ligação a um tom certo, ou seja, de darmos o tom com a nota. Às vezes temos que o fazer para contextos específicos, para gravação, porque sentimos que aquele é o tom mais confortável para que a cantiga corra como nós gostamos mesmo de ouvir. Correu mesmo bem neste tom. Vamos gravar para memorizar este tom. Mas em contexto de atuação, em contexto de ensaios, é o mais natural possível, porque era assim que acontecia. Elas não estavam todas... vamos ver se neste tom está bom para todas. Não. Começa uma e temos que acompanhar no tom em que está. Mais alto umas vezes, mais baixo outras, mas as vozes estão lá e também é da maneira que estamos preparados para todo o desafio. Há uma outra cantiga que nós também já notamos que não é que tenham um tom certo, mas se começarem muito diferentes daquele tom específico, não soa igual. Nós notamos muito isso, por exemplo, nos São Joões, nos que nós chamamos de São Joões arcaicos, que não seguem aquela norma das terceirinhas, entrar a primeira voz, entrar a segunda em terceiras e os guinchos no final, que seguem outra tipologia que nós notamos que são tipologias mais arcaicas. Aliás, nos cantares polifónicos mais antigos, os mais antigos notamos que são os de São João, daí muitas terminologias de São João Velho, São João das Velhas, o São João Antigo, e depois em contraproposta o São João Novo, o São João das Novas, e notamos isso. E nesses São Joões arcaicos, se não for aquele tom, mais para cima um bocadinho, mais para baixo um bocadinho, já não soa igual. Nesses é que nós temos um bocadinho mais de cuidado para perceber qual é a melhor tonalidade para que as vozes discorram como nós queremos que elas aconteçam. Ó meu São João é uma das muitas e ricas cantigas polifónicas ao São João da Ponte. Ó meu São João, aqui vimos nós, com estes romeirinhos, que são para nós, com estes romeirinhos, que são para vós. A visão de André Marcos e do GFUM para a salvaguarda ativa do património do canto a vozes parte da realidade dos nossos dias, levando muito a sério o papel dos média, das redes sociais, das políticas de inclusão e multiculturalismo e da escola na evolução da tradição. No ano letivo de 2020-2021, André Marcos encabeçou um projeto piloto extremamente inovador em algumas escolas do primeiro ciclo da cidade. Qualquer que seja o património que nós tenhamos em mãos, não faz sentido pensá-lo sem pensar também como é que o vamos passar às gerações futuras. Todas as nossas recolhas, mesmo aquelas que não foram feitas por nós, mas que nós lhes demos um cunho diferente, um cunho pessoal, um cunho próprio, estão a ser passadas para a partitura, a ser contextualizadas, para a seguir, numa fase posterior, num novo projeto, serem lançadas e postas ao conhecimento de todo o público. Com uma premissa que nós sentimos que faz falta. Não é só a partitura, mas sim a forma como ela é tocada e como ela é cantada.
Porque para quem não tenha conhecimentos musicais, como é o meu caso, eu também quero saber o que é que está ali. Quero saber o que é que está a ser cantado, não é? E não quero ter que estar a depender de músicos, sempre, para me dizerem o que é que está ali. Também quero poder ouvir logo, em primeira mão, e depois, aí sim, com músicos, perceber o que é que podemos fazer com aquilo. Isso também é salvaguarda. É dar vida ao património. E depois, um ponto fulcral no nosso trabalho ao longo destes últimos anos, chegar às gerações mais novas. Nós temos estado, através das AEC, das Atividades de Enriquecimento Curricular, em algumas escolas do concelho, graças também a uma parceria com o município, com as festas de São João, a levar este conhecimento aos mais novos. Tem sido um projeto muito interessante, porque estamos a tocar camadas mais novas, no 3º e 4º ano de escolaridade, onde tudo para eles é uma novidade, tudo é interessante, e então a forma como nós captamos o interesse deles é que vai fazer a diferença no futuro. Dizer-lhes que a cultura popular faz parte de nós, da nossa identidade, como outras culturas, porque vivemos numa era completamente globalizada, mas que não podemos esquecer aquilo que vem de trás, aquilo que nos foi passado de geração em geração, e ver esse brilho nos olhos, e isto não é romantizado, é um facto, esse brilho nos olhos, quando falamos de algumas coisas que eles já viveram, já experimentaram, ou que veem os pais a fazer, ou que veem os avós, e que sentem que aquilo faz parte deles também, é o clique que falta. É mostrar-lhes que tudo está interligado, que todas as tradições estão interligadas, umas mais, outras menos, umas que os tocam mais, outras que os tocam menos, mas que todas fazem parte do que é o nosso papel na comunidade, na nossa vida, no nosso saber estar, na forma como nós vivemos e como nós estamos presentes na comunidade, não é? Num projeto tão inovador, as vitórias sobrepõem-se seguramente aos desafios e ao futuro incerto. Mas é necessário pensar a salvaguarda ativa do património através das escolas a nível regional e nacional, como André Marcos refere. Este processo nas escolas teve vários desafios, tivemos vários problemas que tivemos que ultrapassar, mas também tivemos várias conquistas, várias vitórias, pôr as crianças a cantar a vozes, a cantar as polifonias, e que também houve aqui um processo até de desconstrução, porque tivemos alunos habituados a ler partituras, a seguir aquilo muito direitinho, de uma forma rígida, com muito ensaio, com muita perfeição, e de repente as polifonias, o saber do povo, onde entramos com as vozes de uma forma completamente diferente, com os portamentos, e as crianças terem que se debater até com esta realidade completamente diferente, mas que saem mais enriquecidas, porque têm ali diferentes formas de música, de fazer música, de conhecer as suas tradições, e que no futuro até lhes pode dar linhas de trabalho, não é? Como artistas que são, como músicos que serão no futuro. Temos uma série de desafios que temos que ultrapassar e que não são fáceis. Em primeiro lugar, pessoas para dar esta AEC, porque precisamos de uma certa acreditação. Faz falta, não é? Pelo menos, mais que não seja, saber do que estamos a falar e saber transmitir isso às gerações mais novas. Não é fácil. Isso é um primeiro problema, não é? Não temos assim tanta gente disponível, porque temos pessoas com aulas, com os seus trabalhos, e que não têm disponibilidade para ir assim às escolas a fazer esse projeto, e depois porque falta também uma certa sustentabilidade de bibliografia, de conhecimentos, para conseguirmos chegar da melhor forma ao público que queremos. Não basta ir para lá dizer o que é que são as lenga-lengas, o que é que são os ditados, o que é que são os adágios. Convém termos um plano anual, um plano que seja estruturado, que seja pensado, que seja adequado, porque depois muda de escola para escola, não é? Porque nós temos escolas muito diferentes, temos escolas como, por exemplo, em Braga, as Enguardas, onde nós tivemos este projeto, uma escola que tem um dinamismo social muito diferente do que, por exemplo, o Conservatório de Música Carlos de Gulbenkian. São escolas completamente diferentes, turmas completamente diferentes, e que foi muito interessante trabalhar com as turmas desta forma, porque numas conseguimos enveredar por uma linha de trabalho que até tocou em certos pontos da cultura dos alunos daquela sala, que tínhamos culturas muito diferentes dentro de uma sala de aula, e que conseguimos ir buscar pontos em comum, e foi assim que os conseguimos captar para a cultura tradicional.
sobretudo por lhes dizermos que aquilo também fazia parte deles, e eles não sabiam isso. Isso é muito importante. Miúdos a achar que ficavam de lado e que isto não lhes dizia nada. Não, diz. Isto vem da nossa história, do nosso legado, do nosso património, isto é nosso, é de todos. E num plano estruturado, num plano adequado, perceber que nós não vivemos isolados. Isto não é uma ilha, não é? E aí sim fazia falta algo nacional, se calhar numa primeira instância regional, perceber de que forma é que este projeto poderia funcionar dentro das AEC ou fora. Tínhamos que pensar de que forma é que poderia ser mais incisiva essa participação nas escolas. Se calhar numa primeira instância regional, perceber como é que o projeto deve ser pensado, colocado em prática, pontos a favor, pontos contra, fazer uma boa avaliação desse projeto e depois, se calhar, pensá-lo a nível nacional. Não só sobre a cultura tradicional, mas sobre o património em si. Faz falta passarmos às gerações futuras esta ligação ao património, material e imaterial. São João da Braga, São João, São João, estava tudo embandeirado, São João, São João. Foi de agora e de outrora, uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, som e edição de Luís Monteiro, o inspirador convidado André Marcos e as vozes do Grupo Folclórico da Universidade do Minho. Corre o rio,